Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas também minhas a todos aqueles que nos visitam hoje. Que o Senhor fale ao seu coração, tanto quanto a todos nós, profundamente. Estamos, irmãos, há cerca de 10 meses, desde 16 de julho, caminhando no livro do profeta Isaías, e nós estamos nos aproximando do final da primeira metade deste livro, e temos visto em toda a nossa caminhada este tema geral, que eu quero convidar os irmãos a nós recitarmos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Como explicamos, irmãos, nas mensagens dos 2 capítulos anteriores, capítulos 36 e 37, nós, do capítulo 1 ao 39, temos apenas 5 capítulos de narrativas. O capítulo 6, o capítulo 35, 36, 37, 38 e 39. Todos os demais capítulos nós temos mensagens proféticas, apenas esses são narrativas. Agora, irmãos, que chegamos aos 2 últimos capítulos da nossa divisão, esses capítulos vão tratar da doença e da recuperação do rei Ezequias, mas também da sua atitude, da sua postura equivocada, quando os babilônios, emissários do rei da Babilônia, vieram para visitá-lo exatamente por causa da sua enfermidade. Esses babilônios, seriam exatamente o povo que conquistaria Jerusalém várias décadas à frente, na verdade, 100 e poucos anos à frente, depois dos dias de Ezequias, coisa que os assírios, como vimos semana passada, não conseguiram. Porém, meus irmãos, e aqui eu quero pedir que você preste bastante atenção. Uma característica importante dos 2 capítulos que vamos explorar hoje e domingo que vem, o 38 e 39, é que eles, na verdade, estão fora da ordem cronológica. Eles acontecem antes do que vimos nas 2 semanas anteriores, ou seja, da ameaça de Senaqueribe, capítulo 36 e 37. E eis a explicação de nós deduzirmos isso. O confronto com Senaqueribe aconteceu em 701 a.C. Lembre-se que antes de Cristo as datas vão diminuindo. Quanto maior a data, nós estamos andando, na verdade, para trás. Ok? Então, em 701, nós vimos o confronto da semana passada. No versículo 6 do que vamos ler hoje, nós lemos o seguinte: E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Ou seja, agora nós estamos vendo hoje, no capítulo de hoje, um evento que aconteceu antes da ameaça de Senaqueribe. Não é só isso. Além deste fato, o rei babilônico, mencionado no capítulo 39, chama-se, você que está grávida, quer escolher um nome para o seu filho, Merodach-Baladã. Vai ser popularíssimo na escola. Este homem envia uma comitiva para visitar Ezequias, por causa da sua doença. E detalhe, ele foi rei da Babilônia de 721 a 710, certo? E depois, novamente, por um breve período de tempo, de 9 meses, de 703 a 702, ou seja, antes do conflito com Senaqueribe, antes do que vimos na semana passada, no capítulo anterior. Então, irmãos, a nossa tarefa hoje é descobrir por que o Senhor orientou a Isaías que organizasse as narrativas desta maneira. E o que isso tem a ver, principalmente, isso a gente vai ver mais à frente, com o começo da segunda parte de Isaías, a partir do capítulo 40. Ok? A nossa grande ideia, meus irmãos, para hoje e para os próximos domingos, é o seguinte, para o próximo domingo, é o seguinte, anote aí. A intervenção de Deus em nossas vidas nos prepara para a fé que se encaixa nos seus propósitos. A intervenção de Deus em nossas vidas nos prepara para a fé que se encaixa nos seus propósitos. Vamos então em frente, meus irmãos, e ler o capítulo 38 de Isaías a uma só voz, de forma uníssona, e vermos como se desenrola este evento quando Ezequias esteve doente. Capítulo 38, versículo 1, juntos, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer.
você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acais, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos teus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumento de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: apliquem um emplasto de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Muitas vezes, irmãos, as situações mais desafiadoras da nossa vida nos encontram graciosamente preparados. Ou seja, em lugar de tais situações nos pegar de calça curta, como se diz popularmente, elas nos encontram treinados e preparados para responder em dependência de Deus e em sabedoria. Há muitos motivos que podem explicar a razão disso, mas eu creio que a principal é porque a vontade de Deus, os propósitos de Deus estão alinhados com uma resposta positiva, piedosa, dependente da nossa parte. Então, o próprio Deus intervém na nossa história para que não sejamos pegos desprevenidos, despreparados. Por isso que me referi, nos encontram graciosamente preparados. É isso, meus irmãos, em essência o que acontece no nosso texto das Escrituras com Ezequias. Algum tempo antes da invasão à Síria, como vimos na semana passada, Deus traz esta intervenção em sua vida, preparando-o com fé humilde para aquilo que viria mais adiante. Vamos começar, irmãos, a nossa caminhada. Como sempre dissemos, a exposição bíblica deve ser acompanhada com um olho no pregador, outro no texto e o outro, não sei de onde vai vir o terceiro, mas no que você está anotando para levar para casa aquilo que Deus está nos falando hoje. Do versículo 1 ao versículo 8, em primeiro lugar, nós aprendemos o seguinte: a intervenção de Deus gera fé, nos preparando para futuros desafios.
A intervenção de Deus gera fé, nos preparando para futuros desafios. O nosso texto, irmãos, começa com uma expressão naqueles dias que nos dá a impressão de ser uma continuação dos dias do contexto anterior, ou seja, da derrota dos assírios, certo? No confronto com Senaqueribe e a humilhação que ele experimentou da parte do Senhor. Porém, como vimos e eu expliquei na introdução, isso não é o caso. Nosso texto é anterior ao confronto com Senaqueribe. Ao longo da história, irmãos, descobrimos que a doença de Ezequias tinha a ver com algo em sua pele, uma vez que foi orientado, inclusive, que ele colocasse um emplastro de figos no furúnculo, ou seja, na sua doença. Para tal gravidade, meus irmãos, muitos pensam que não era apenas um furúnculo. Eu já tive furúnculo. Quantos de nós já não tivemos um problema de pele como esse, né? E dói demais para tratar, mas não é nada que ameaça a nossa vida. Mas alguns comentaristas creem que houve uma infecção causada por este furúnculo que colocou a vida dele de tal forma perto da morte que aí está a gravidade do que é colocado aqui. A visita do profeta ao rei, então, não tem o objetivo de levar consolação, mas de adverti-lo que o fim estava chegando, que o fim estava próximo. Ao ouvir isso, diante disso, Ezequias deveria colocar a sua vida em ordem, pois a sentença de Deus era final. Repare como Isaías é econômico na sua mensagem. É um versículo. Coloque sua vida em ordem, você vai morrer. Acabou, chegou o fim. Esse verso 1, meus irmãos, traz uma dureza que vem, digamos, como último recurso de Deus contra a teimosia de Ezequias. Você precisa lembrar, este Ezequias ainda não é o que nós vimos semana passada. Não é um homem que, diante de um exército, o maior da época, do Império Assírio, rapidamente se volta para o Senhor, vai ao templo do Senhor, vai ao profeta do Senhor. Este ainda é aquele que titubeia entre atender ao Senhor e buscar alianças com povos pagãos, com o Egito, com a Etiópia, que nós vimos nos capítulos anteriores que você acompanhou. Este ainda é um homem que tem um coração, digamos, dividido. Então a dureza, a economia de palavras de Isaías tem como objetivo sacudi-lo desta ambiguidade, digamos assim, na sua vida para com o Senhor. Por muitos anos, Isaías vem avisando e Ezequias vem ouvindo os alertas, vem ouvindo os avisos do profeta e os vem ignorando completamente. Por isso, se ele não iria ser parte da solução, ele seria removido do caminho para não ser parte do problema. É mais ou menos o que está dizendo aí o Senhor através de Isaías. Esta sentença também servia, meus irmãos, como um abrir de olhos para o próprio povo. Eles tinham o péssimo hábito de confiar em seus reis acima do que confiavam no Senhor. Eis a razão, meus irmãos, que quando subia um rei temente ao Senhor, o povo acompanhava. Quando subia um rei, como vai vir logo daqui a pouco, um dos piores da história de Judá, o povo também acompanhava. Era um povo, digamos, Maria vai com os reis. Ia para onde o seu rei apontava, não na totalidade, é claro, mas na sua grande parte. Agora, o rei a quem eles admiravam, estava para morrer e nada podia fazer quanto a isso. Bem, quase nada. Para Ezequias seria o fim de sua dinastia, inclusive. Ezequias tinha, meus irmãos, segundo os cálculos, entre 35 e não mais do que 39 anos. Era jovem, era novo. E, detalhe, não possuía um herdeiro. Isso, meus irmãos, era algo que estava de forma direta, contrária ao propósito de Deus. Então perceba, quando Deus envia o seu profeta, ele mexe com Ezequias de propósito, para provocar aquilo que vimos neste capítulo, porque a dinastia de Davi não poderia ser interrompida, porque o Senhor prometeu que não seria interrompida. Então nós temos um homem que está andando teimosamente longe do Senhor em alguns pontos, que por algum motivo que não era comum, nessa idade, não tinha um filho ainda, tudo está fazendo a contramão do que Deus quer. O que Deus faz? Ele intervém para gerar uma fé, preparando para futuros desafios e preparando para ele se encaixar nos seus propósitos que tinha para o seu povo. No verso 2, então, nós vemos que Ezequias recorre ao padroeiro das causas perdidas. Calma, eu não estou falando do tal do São Judas Tadeu. Eu me refiro, irmãos, ao Senhor dos Exércitos. Ele é o verdadeiro padroeiro das causas perdidas.
Ele é o que, junto, como diz o seu filho em Apocalipse, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele vira então o rosto para a parede, é um gesto de humildade, é um gesto de quebrantamento. Isso é interessante, meus irmãos, porque este gesto persiste até o dia de hoje. Se você visitar Jerusalém e for ao Muro das Lamentações, você vai ver inúmeras pessoas, muitas inclusive vestidas a caráter, certo? Com talits, que é um tipo de chale que se coloca religioso, com a cabeça coberta, com apetrechos e tudo mais, e de cara no Muro das Lamentações, clamando, orando, no caso deles, pela suposta vinda primeira do Messias e a restauração do templo. Bem, a segunda parte eles estão certos, o templo vai ser restaurado, Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Mas a primeira eles estão errados, eles estão orando pela primeira, mas o Messias já veio e virá uma segunda vez e cumprirá todas as suas promessas, inclusive muitas que temos visto aqui em Isaías. Mas este hábito persiste no povo judeu até hoje. É uma ideia, meus irmãos, de desolação, de desesperança, de quebrantamento. E na oração que ele faz, verso 3, algo curioso é mencionado. Perceba, Ezequias fala de sua fidelidade e devoção. Isso é algo, meus irmãos, que até pode ser defendido, uma vez que ele sim é caracterizado como um rei que fez o que o Senhor aprova. Isso está lá em 2 Crônicas, está lá em 2 Reis, né? Nas passagens paralelas sobre a vida dele. Ele é classificado assim. Ele andou nos caminhos de Davi, é o que é dito sobre ele. Então alguém pode defender que ele não está tão errado assim. Porém, alguém também pode disputar esta autoavaliação de Ezequias, porque nós temos acompanhado os capítulos que vimos anteriormente. Nós vimos as críticas, nós vimos as palavras que o próprio Isaías falou contra Ezequias e a liderança do povo de Jerusalém. Como eles estavam buscando ajuda no lugar errado. Então, irmãos, qual é o verdadeiro perfil de Ezequias? Ele é este homem fiel que se descreve aqui, ou ele é aquele homem titubeante que eu mencionei antes? Eu creio, meus irmãos, que os dois. Ezequias, de fato, serviu ao Senhor de forma fiel. E permita-me ler 2 Crônicas, capítulo 29. E lá nós lemos o seguinte, irmãos. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Detalhe, irmãos, 25 anos ele era muito jovem e substituiu o seu pai, que era nó cego. Tem que lembrar disso. Era um péssimo rei, o rei Acais. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, já disse a que veio, primeiro mês do primeiro ano, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. O seu pai tinha abandonado o templo, símbolo da presença do Senhor. Convocou os sacerdotes e levitas, reuniu-os na praça que fica no leste, e disse, do lado leste, disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagre o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, incluindo o meu. Fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Eis aí o homem, fiel. Então a autoavaliação nesse ponto, meus irmãos, não foi algo errado. Mas é claro, também é verdade que em outras áreas Ezequias falhou em sua confiança exclusiva no Senhor, por isso foi admoestado por Isaías. Ezequias, portanto, meus irmãos, era um homem imperfeito, como eu e você. Porém, com o coração inclinado diante do Senhor, diante de quem aqui ele chora amargamente. Aqui já está, meus irmãos, uma pequena pré-lição para nós. De nós vermos, irmãos, que Deus nunca esteve atrás de gente perfeita, porque só existe um.
A grande questão, meus irmãos, é se o nosso coração é teimoso, empedernido, insistente no erro, ou ele se quebranta quando o Senhor e o seu Espírito, pela sua palavra, nos confronta naquilo que precisamos mudar. O verso 5 nos traz a resposta do Senhor à oração de Ezequias. Perceba, é algo que precisa imediatamente ser notado e vir à nossa mente como uma das razões pelas quais a ordem dos capítulos foi invertida. E o que é isso? É que enquanto Ezequias foi miraculosamente curado pelo Senhor e teve a sua vida estendida, no capítulo anterior Deus nos mostrou que temos Senaqueribe, o arrogante rei assírio, o qual desafiou o Senhor e, por outro lado, teve a sua vida miraculosamente encurtada pelo Senhor. Um buscou o Senhor em quebrantamento e foi curado. O outro ergueu a voz contra o Senhor, contra o Deus vivo, levantou o seu olhar arrogante e foi morto. Primeiro contraste, Isaías gosta disso, né? Em mostrar como um teve um destino completamente diferente do outro. E nessa resposta, meus irmãos, do Senhor, mais uma dica da ligação que este evento tem com o capítulo anterior, os capítulos anteriores, 2. Diz lá o texto: Ele é o Deus de seu antepassado Davi. E no futuro, meus irmãos, que vimos semana passada, o Senhor diria também a Ezequias, deixa eu lhe lembrar: eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Essa promessa de defender nós encontramos também aqui no verso 6. Ou seja, irmãos, quando Ezequias ouviu a resposta de Deus sobre a ameaça assíria, e lembro novamente, está no futuro, em sua mente veio imediatamente o que Deus havia respondido quando respondeu ao clamor por sua saúde. A ligação está aí. Deus estava falando, meus irmãos, e Ele faz isso com muita sutileza muitas vezes na sua palavra. Uma das razões por que eu estou lhe curando é porque eu fiz uma promessa lá atrás a meu servo Davi, de que sempre haveria um descendente no seu trono, que nunca faltaria um herdeiro no seu trono. Mas, irmãos, a cura de uma doença fatal é algo sério. Isso é tão sério que eu quero voltar ao texto lá de 2 Reis, onde é o texto paralelo, que nós lemos lá o seguinte: Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Pausa. Por que ele pergunta, irmão, sobre subir ao templo do Senhor? Porque ele estava impuro. Doença de pele era gravíssimo. Não lembro exatamente agora o nome, minha memória me falta, mas um dos reis de Israel teve uma doença de pele, popularmente chamada na época todas elas de lepra, e ele passou o resto dos seus anos numa casa separada. Este, no caso, não foi curado. E o seu filho, como corregente, reinava no seu lugar. Era sério isso. Então, ele estava impuro. Ele, de jeito nenhum, podia ir ao templo do Senhor. Então, ele pergunta: quando eu subirei ao templo do Senhor? Isso é 2 Reis, capítulo 20, versículo 9. Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Perceba, nos bastidores, nós sabemos que foi Isaías que deu oportunidade para que o rei escolhesse, para frente ou para trás. Como é que você quer que o sol mova? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acais. Meus irmãos, isso aqui é interessante porque nós mencionamos semana passada. O pai dele foi dado a oportunidade de pedir um sinal ao Senhor, lembra? E ele se recusou. Ele desprezou aquilo que Deus havia oferecido para ele. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, só estou lembrando aqui como que é sutil, irmãos, como Deus coloca no texto e o leitor ativo e atento pode perceber a beleza do texto da palavra de Deus. Mas outra coisa que me chama a atenção, irmãos, que essa não é a única ocasião quando nós tivemos um mover do sol. Se você lembra bem, quando você leu lá Josué na sua leitura anual, amém? Amém? Lá no capítulo 10, para ajudar, meus irmãos, que Israel derrotasse uma coalizão de reis de Canaã, ok? Vários reis, diz o texto: o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Quase um dia inteiro. Essa é a segunda ocasião agora, quando Deus move no astro-rei, como se chama, né? Por causa
do seu povo por causa dos seus servos. Bem, no verso 7 e 8, seguindo, trazem a versão resumida do que aconteceu e que nós lemos lá em 2 Reis, deixando de fora que havia sido dado a Ezequias o direito da escolha. Então, como eu disse, irmãos, o primeiro detalhe sutil do nosso texto é o que novamente Ezequias recebe uma oferta de escolher algo e responde tranquilamente. Enquanto 30 e tantos anos antes, o seu pai disse: quero não. Eu não vou tentar o Senhor. Quem sou eu para pedir um sinal ao Senhor? Quando nós passamos, irmãos, por este capítulo, se não me engano, capítulo 7, lembra bem? Nós explicamos, irmãos, que aquela não era uma atitude de humildade de Acais. É porque ele não queria se comprometer, se relacionar com o profeta de Deus. Ele não queria se associar ao que estava acontecendo, porque ele era um idólatra. E um homem que fazia aliança com povos pagãos. Ele desobedecia à torta e à direita. Ele agora ia atender ao pedido do profeta? De jeito nenhum. Ou seja, irmãos, lá o rei Acais recusou a oferta de Isaías com uma falsa humildade, mas aqui o sinal dado a Ezequias confirma exatamente o que Deus está fazendo. Inclusive ele acontece no local que é batizado, olha, o humor de Deus, irmãos, com o nome de Acais. Nos degraus batizados com o nome de Acais, eu vou dar o sinal que o seu filho pediu, mas o pai recusou. Na maior parte do nosso texto em seguida, nós encontramos Ezequias grato pelo que o Senhor fez por ele. E o que ele fez exatamente? Ezequias escreve um poema de louvor ao Senhor, um poema para testemunhar daquilo que havia acontecido com ele. E é isso que nós encontramos, irmão, do versículo 9 ao versículo 20. E a nossa segunda lição nesses versículos é a seguinte: a intervenção de Deus deve ser celebrada naqueles que respondem com fé. A intervenção de Deus deve ser celebrada, deve ser um motivo de adoração, deve ser um motivo de gratidão naqueles que respondem com fé. Versos 9 até o verso 20. O poema de Ezequias começa, na verdade, no verso 10, comprovando que ele ainda era um homem relativamente jovem, como eu disse, com menos de 40 anos, quando tudo isso aconteceu. Ezequias nos faz pensar, irmãos, aqui sobre a brevidade da vida. De fato, como diz o ditado, irmãos, para se morrer, basta estar vivo. Nada, absolutamente nada, irmãos, pode nos garantir de forma definitiva que teremos uma longa vida. Ninguém pode prever quando passará, diz o texto, pelas portas da sepultura. Além disso, quanto tempo, de fato, é tempo suficiente? Será que, de repente, se eu souber que irei morrer com 55 e eu oro e Deus me dá mais 10 anos, com 65 eu encararei numa boa? Será que eu estarei satisfeito com quaisquer números de anos que Deus possa nos dar, ou me dar? Na verdade, irmãos, precisamos andar pela fé nessa questão. Confiando, meus irmãos, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que os nossos relacionamentos com o Senhor e com as pessoas ao nosso redor, na verdade, irão ser promovidos quando estivermos na sua presença. Porque, inclusive, isso faz parte do lamento de Ezequias, como ele perderia o contato que hoje tinha com o Senhor e como ele tinha com seus companheiros, com seus contemporâneos ali que ele convivia. Nos versos 12 a 14, Ezequias usa diversas figuras poéticas para simbolizar a sua perda. Casa derrubada, vida enrolada como um novelo, ossos quebrados, ele está indefeso como os pássaros, e tudo isso acontecendo, diz o texto, do dia para a noite, Deus daria cabo dele. Eu estou me referindo, irmãos, a outra versão que traduz melhor a expressão dia e noite foi acabando comigo. O que está dizendo aqui, meus irmãos, é que o tempo da morte seria breve e seria rápido. Ele morreria sem nem perceber aquilo que estava acontecendo. Ezequias então escreve, meus irmãos, como clamou o Senhor em sua aflição, buscando por auxílio. E aqui, meus irmãos, a gente precisa dar uma parada e perguntar, clamar por algo em tristeza e angústia, como o texto diz, necessariamente é pecaminoso? A resposta categórica é não. A reação nossa, meus irmãos, diante da morte, com tristeza, com desespero, até se você quiser colocar, não é o problema. Mas é quando nós temos uma postura aonde aquilo que o Senhor traz sobre a nossa vida, quer seja a nossa perspectiva de morte, ou a perda de um ente querido, da qual todos nós já passamos,
se torna o centro da nossa dor. E tudo se resume a ela. De uma hora para outra, tudo empalidece, perde cor, perde graça. Aí você vê aquela pessoa que não come bem, ou come demais. Aquela pessoa que não consegue mais força para trabalhar, ou se enfia no trabalho. Fugas, escapes, que não são a maneira de Deus para nós de lidarmos com a dor. Ezequias, meus irmãos, nos ensina que a maneira certa de lidarmos com a dor, mesmo chorando amargamente, é buscando o Senhor. É clamando a Ele, mas confiando que qualquer que seja a resposta dEle, o que quer que seja que Ele nos responda, nós vamos nos submeter, nós vamos aceitar, porque é Ele que tem para nós o melhor. Então Ele vem com essas diversas imagens poéticas de fragilidade, de pouca adoração. Aí eu lembrei, meus irmãos, de outra imagem que nós temos no Novo Testamento. Tiago escreve o seguinte, capítulo 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês já viram, visitando alguma cidade, como é que funciona a neblina? A gente teve um cenário de neblina aqui por alguns meses, mas não era neblina, era fumaça de queimada mesmo. A neblina, por outro lado, vai lá, eu acordava em Atibaia bem cedo, no seminário, e às vezes, meus irmãos, a parte mais baixa do lago não se via nada, é como se estivesse literalmente acima das nuvens. E algumas vezes nós íamos fazer uma caminhada ou uma corrida no lago às 6h pouca da manhã, não me pergunte por quê, porque até hoje eu me pergunto por quê. E os companheiros da frente sumiam na neblina, porque é uma descida até o lago, que fica vários metros abaixo. Só que à medida que nós íamos caminhando ou correndo, irmãos, o sol nascia e a neblina, exatamente como o Tiago está colocando aqui. E várias vezes nós lembrávamos, irmãos, olha aí a vida passando. Essa semana eu conversava com um jovem que estava se alistando, ou irá se alistar. Aí eu lembrei da minha experiência. Eu fui com um tio que é militar para que eu não servisse, porque eu já estava aceito no seminário. Isso parece que foi ontem, irmãos. Isso parece que foi semana passada. Que a neblina estava lá e hoje não está. Lembra daquele filho que você pegou na maternidade? E agora você assina o documento, talvez, ou dá orientação para que ele entre na faculdade? A vida é uma neblina. Quanto mais para o homem que sequer tinha chegado direito ao final do seu reinado e tinha apenas nem 40 anos de idade. Assim que ele se sente aqui. Bem, apesar desses lamentos, o verso 15 mostra que Ezequias está tendo a percepção correta diante dessa experiência, irmãos. Não há nada a retrucar contra Deus. Ele havia falado por meio de Isaías, Deus havia falado e ele iria cumprir o que fez. É o que ele coloca aqui. A resposta de quem teme ao Senhor, irmãos, e deve ser como essa, de humildade e submissão ao que o nosso soberano Deus decide para as nossas vidas. Apesar de ser um texto pós-cura, pós-resposta positiva de Deus, Ezequias aprendeu e ele afirma que iria se submeter mesmo que o Senhor tivesse respondido não. Alguns anos atrás, irmãos, nós perdemos um pastor muito querido de nossa denominação, o pastor Exaltino. Existe uma ocorrência da época, isso é praticamente internet, se tinha, estava bem no começo, e mais rapidamente se espalhou nossa denominação que orássemos pelo pastor Exaltino. A resposta dele, meus irmãos, diante das cartas que recebeu, da matéria no Jornal Batista e tudo mais, foi o seguinte: irmãos, muito obrigado. Se Deus ouvir a sua oração positivamente, todos veremos a glória de Deus. Significado, se ele fosse curado. Se Deus não atender a sua oração, eu verei a glória de Deus. Essa é a postura. Numa coisa extremamente séria, meus irmãos. Nós estamos orando por uma porta de emprego. Nós estamos orando para que eu vou pedi-la em casamento que ela aceite. Todas essas coisas até importantes da nossa vida, que é vida e morte. E ainda assim, ele se submete, ainda assim, ele está feliz com o Senhor.
Porém, graças a Deus, a resposta foi sim. No verso 16, ele agradece ao Senhor aquilo que havia feito por ele. E em seguida, verso 17, ele reconhece, porém, que o sofrimento foi algo bom para ele. Peraí. Surtou Ezequias? É efeito colateral do emplasto de figos? Não, irmãos. Essa é a essência do comportamento nosso diante daquilo que Deus traz sobre a nossa vida, que nós não compreendemos muitas vezes. Às vezes, vamos confessar, nem aceitamos muito. Porque Romanos 8, 28, eu obviamente estou insultando a sua inteligência em recitar, mas vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, Deus está em uma missão, e essa missão é formar Cristo em nós. É isso que está escrito em Romanos 8, 28. Este bem que está aqui não é o seu emprego, o seu carro do ano, e nem mesmo a cura da sua doença. Este bem aqui é que, apesar do que acontecer, em todas as coisas, Ele vai estar trabalhando para formar Cristo em nós. Isso, meus irmãos, dificilmente será um processo confortável, muito menos agradável. Experiências, por exemplo, como a de José, são exatamente aquilo que a gente quer passar. Aliás, essas igrejas por aí que vivem anunciando que este ano vai ter a unção do sei lá o que, eles inventam alguma coisa, dificilmente eles colocam, este ano venha para receber a unção de José. Não tem. Você vai ser preso, vai ser injustiçado, vai ser vendido, vai ser isso, vai ser aquilo, mas depois, né? Você já viu em algum lugar a unção de Jeremias? Até porque tais unções, irmãos, nem existem nas Escrituras. É invencionice e marqueteira para encher a igreja. A única unção que existe está lá em 1 João, está sobre todos os cristãos. Não existe essa, esse é o irmão ungido. Não. Leia 1 João, todos nós temos a unção do Santo. Está se referindo, obviamente, do Espírito Santo. Está sobre todos nós, selados no Espírito, batizados no Espírito Santo. Ponto. Fechado o parênteses sobre pneumatologia, vamos voltar, irmãos, para perceber como essa missão não é fácil de Deus realizar em nós. Experiência, como eu disse, como a José e outras, pode estar inclusive na mente do salmista. Porque lá no Salmo 119, irmãos, de um dos salmistas, é claro, ele escreve dois textos que eu quero chamar a sua atenção, eles estão pertinho um do outro, é o 67 e o 71. Eles dizem o seguinte: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à tua palavra. É o 71 completo. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Se você olhar no seu boletim, existe uma frase de John Newton, o famoso autor do hino Amazing Grace, talvez um dos mais top 10 da cristandade. E John Newton escreveu o seguinte, irmãos: a aflição nos ajuda muito a compreender as Escrituras, especialmente as promessas. Em suma, Ezequias podia agora estar preparado para ouvir Isaías tempos depois, quando os exércitos de Senaqueribe chegaram nos muros de Jerusalém. Agora ele está preparado. Ele está preparado, meus irmãos, pela aflição, pelo cadinho de Deus. Agora ele podia ter uma fé humilde e dependente, que ele precisaria dali a alguns anos. Irmãos, só uma pausa aqui. Quantas vezes Deus gostaria muito de trabalhar em nossa vida só pelo amor? Só pelo convencimento da palavra. Está aqui meu servo. A, B, conclui-se C. Fechou? Bora viver a vida maravilhosa que eu tenho planejado para você. Aí a gente faz o quê? A, B, eu prefiro Z. Deus diz, vamos tentar de novo. Aí ele traz outra mensagem, outro devocional, música, tudo. Livro. Já aconteceu contigo, meu irmão, daquele livro que você está precisando cair da tua mão? Você foi presenteado, alguém sugeriu. Já aconteceu comigo várias vezes. Está precisando do que Deus instruiu esse irmão em Cristo para escrever naquele livro. Foi só bordoada. Até eu virando as páginas não, é na minha cara mesmo o livro. Fora das Escrituras. Mas aí eu não quero. Aí Deus tem que partir para a segunda estratégia. Chamar a nossa atenção, irmãos, pelo sofrimento, pela aflição, porque não demos atenção quando Ele nos veio com flores. O verso 18, segue o texto.
merece uma atenção especial. Ezequias aqui, irmãos, não está negando a vida depois da morte, muito menos uma eternidade junto com Deus. Não é isso que o texto quer dizer. Ele está apenas, irmãos, afirmando que na morte, as nossas atividades de louvor a Deus, o nosso culto que aqui prestamos, se encerra. Acabou. Obviamente. E certo é que os salvos sim louvarão o Senhor lá, mas não com a mesma experiência que temos aqui como vivos, como nos diz o verso 19. Isso fica claro, meus irmãos, no final, onde o louvor é a maneira de formar a próxima geração. Aliás, próxima geração que Ezequias não teria, a gente sabe, se sua vida terminasse antes dessa extensão dos 15 anos. Então o ponto aqui, meus irmãos, é que Ezequias está mencionando: eu ainda posso e quero fazer muita coisa aqui com o Senhor. Então, porque perceba uma coisa, meus irmãos, nós acabamos de passar pelo momento de louvor, correto? Nós estamos agora no momento da palavra, passamos no momento da intercessão. Quando estivermos no céu, nada disso será igual. Será melhor, sem dúvida nenhuma. Mas é diferente, é isso que ele está falando aqui. A experiência, meus irmãos, de ouvir a palavra, de cantar e aprender das verdades de Deus, ser transformado, de crescer, apesar de ser inferior, é claro, ao estado que teremos da glória, Ezequiel está colocando aqui: eu não terei mais como fazer, apenas isso, para evitar qualquer confusão com o texto que temos aqui. Bem, em não morrer, Ezequias poderia então anunciar a fidelidade de Deus, diz o texto, inclusive anunciar a fidelidade de Deus em curar a sua doença e lhe poupar da morte por mais alguns anos. Ele poderia louvar ao Senhor dizendo, diz o último versículo: o Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Ele seria um instrumento de testemunho para aquilo que Deus fez na sua vida para as pessoas, uma vez que Deus estava o poupando. Aí chegamos, meus irmãos, aos nossos dois últimos versículos do nosso capítulo 21 e 22. E eu confesso que isso aqui me deu um pouquinho de dor de cabeça. E eu espero que a gente tenha chegado a uma conclusão satisfatória do porquê Deus instruiu a Isaías que separasse o versículo 21 e 22 do curso normal da narrativa. Terceiro lugar, a intervenção de Deus envolve fé humilde e ação dependente. O final do capítulo, como eu disse, parece fora do lugar. É como se fosse novamente uma ruptura na cronologia. O que quer dizer, meus irmãos, que quando lemos a narrativa histórica de 2 Reis, capítulo 20, certo? A ordem é outra. Ezequias ora, número 1. Número 2, o Senhor responde a Ezequias. Número 3, Isaías orienta que ele faça o emplasto de figos. E número 4, aí vem o questionamento sobre o sinal, isto é, a parte que agora lemos, no versículo 21 e 22, está fora de ordem. Não está como deveria ser. No meio, ele enfiou aí este poema e colocou o resto no final. Aliás, meus irmãos, o emplasto de figos secos era, e a gente sabe disso na história, um tratamento comum para furúnculos e úlceras naqueles dias. E aqui foi usado de forma medicinal para promover a cura de Ezequias. Sendo então, meus irmãos, uma solução comum, ele não foi todo eficaz. Em outras palavras, alguém pode perguntar assim: mas peraí, se ele estava tão doente assim, por que ele não usou esses figos antes? Porque eles não eram suficientes. Ele apenas preencheu, meus irmãos, uma parte de provocar uma iniciativa de obediência por parte de Ezequias diante da resposta do Senhor. Quer ver outra? Naamã, o rei sírio, está leproso. E aí tem uma menina que havia sido capturada de Israel, e aí ela faz a mensagem chegar a Naamã, dizendo: olha, se o meu Senhor soubesse, ou fosse com o profeta, o homem de Deus, lá na minha terra, ele o curaria. E Naamã não tem nada a perder, não é isso? Está leproso, pega uma comitiva e bora para Israel, que na verdade é bem pertinho, né, irmão? Logo ali do lado. Israel e a Síria está logo mais aqui para nordeste de Israel. Bem, lá vai ele, alguns centenas de quilômetros talvez, chega lá, o homem de Deus, o profeta, ele nem de casa sai, amigo, nem vai lá. E o rei, e Naamã, que era chefe da guarda do rei, na verdade, comandante, fica chateado: peraí, pensei que ele viria aqui e faria aí umas mexidas com a mão e evocaria o seu Deus e me curaria.
Porque ele mandou um recado, irmãos, para Naamã, lembra? Que ele fosse se banhar no Rio Jordão. Que eu garanto a vocês, irmãos, não é nada impressionante. É um igarapé. Ele não é essa coisa toda, né? Não é largo, não é profundo. E ele até fala, não são os rios lá da minha terra muito melhores? E ele dá o nome dos rios, não é isso? Mas aí, meus irmãos, alguém põe juízo na cabeça da mão. Meu Senhor, se ele tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, se não me engano eram 7 mergulhos, não é isso? Alguém me recorde aí desse detalhe. Ele vai lá, e ele sai, meus irmãos, com pele como bebê. Nós adultos aqui, quem não queria ter pele como bebê, né? Novamente. A pessoa sem pé de galinha, sem bigode chinês, sem nada. Pele de bebê. O camarada sai como se tivesse saído de um spa. Acho que nem de spa sai assim. Mas Deus pediu uma coisa assim, por quê? Simples ato de obediência. Não foram os 7 banhos que curaram Naamã, não foram os figos que curaram Ezequias, mas era, meus irmãos, a parte dele de provar a sua fé dependente, humilde no Senhor. E aí Deus, obviamente, cura. E aqui temos, é claro, irmãos, um exemplo de cura que ocorre devido a uma combinação de oração e oração, medicina e a obra de Deus. A pergunta de Ezequias, diz o texto, qual será o sinal? Não evidenciou falta de fé, na verdade foi o oposto. Acreditando que seria curado, segundo a palavra que havia recebido de Isaías, Ezequias pediu a Deus uma confirmação da sua palavra, algo, meus irmãos, extremamente comum ao longo da história de Israel. Essa interação, meus irmãos, nos faz a compreender melhor a busca de Ezequias por Isaías depois, durante a crise com Senaqueribe. O Senhor, portanto, irmãos, vinha moldando, formando o comportamento espiritual de Ezequias para dias de uma crise que significaria não apenas a sua vida, mas a vida de milhares dentro de Jerusalém. Por que, meus irmãos? Porque Deus sempre planejou que rei, sacerdote e profeta andassem juntinho. Isaías deveria ser, meus irmãos, tinha que ter um escritório ali dentro da corte de Ezequias. E Deus está corrigindo isso, digamos assim, aproximando o rei do profeta que Deus havia colocado ali. Porém, o ponto principal que nos fica do destaque desses 2 versos, removendo-os do lugar normal na narrativa, irmãos, é o destaque de que o Senhor age em uma mistura de uma ação sobrenatural por parte dele e passos de obediência por nossa parte. Isso muitas vezes, meus irmãos, é extremamente sutil, vai variar na minha e na sua experiência, isso não é transferível. Mas se Deus está lhe orientando para fazer algo ou para não fazer algo, esta é a sua parte ativa de obediência naquilo que Deus quer realizar na sua vida. Portanto, meus irmãos, a intervenção de Deus em nossas vidas nos prepara para a fé que se encaixa nos seus propósitos. Nosso primeiro ponto diz que a intervenção de Deus gera fé, nos preparando para futuros desafios. O Senhor, meus irmãos, sabe exatamente os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Tal como um treinador que diz para esse jogador que ele precisa bater mais pênaltis, porque as estatísticas deles não estão boas, porém diz para outro que precisa treinar mais o seu cabeceio. O nosso Senhor, meus irmãos, nos dá os treinos, nos passa os treinos que atentam à nossa necessidade de fraqueza espiritual. Ele vai colocar esses testes, essas provas, essas formações na nossa vida, porque é ali que nós precisamos ser mexidos. Se assim o é, meus irmãos, é ilógico desejarmos crescimento espiritual, enquanto ao mesmo tempo rejeitamos os testes e desafios que o Senhor coloca no nosso caminho. Em outras palavras, sem treino, sem crescimento. No pain, no gain. Para quem não está familiarizado, significa sem dor, sem ganho. Quantas vezes, irmãos, nós oramos, Senhor, enche a minha vida do teu amor. Aí do lado está um menino, pai, pai, pai. Enche a minha vida do teu amor pelas pessoas. Pai, para, menino. Aí joga a Havaiana. Deus acabou de botar a sua oportunidade de ser amoroso. Detalhe, com o seu curumim. Lembrei de um irmão que na minha antiga igreja que falou assim: eu nunca mais oro por paciência para o Senhor.
Ele começou a orar porque era o tema da mensagem do nosso pastor naquela semana. Na segunda-feira, o chefe dele disse: fulano, vem cá. E o colocou encarregado do cara mais cri-cri, mais chato, mais peculiar que existia na repartição, para poder ensiná-lo o que fazer. O camarada não para de falar, só fala na hora errada, interrompe. Com 2 horas ali lidando com aquela, digamos, experiência, ele já estava olhando para o céu dizendo assim: foi isso que eu orei? Foi. Você orou por paciência. E Deus colocou um teste de paciência na sua vida. Portanto, meus irmãos, quero crescer? Arregaça a manga. Veste roupa de academia espiritual de Deus. Porque Ele vai colocar os desafios na sua vida. Às vezes, desafios difíceis, às vezes bem próximos de você, para que a gente possa crescer naquilo que não estamos crescendo ainda e nos preparar para futuros desafios. A intervenção de Deus deve ser celebrada naqueles que respondem com fé. Quando experimentamos, então, irmãos, a mão de Deus na nossa vida, quer livrando, quer confirmando que não seremos livrados daquela situação, a nossa única resposta plausível é gratidão, adoração, louvor. Não há outra. Ela é normalmente, irmãos, e facilmente observada, claro, quando Deus nos abençoa, quando Deus responde um categórico em letras grandes em neon, sim, aí pronto. Irmãos, eu quero agradecer, vim sexta-feira, porque Deus abriu a porta de emprego, aleluia, irmãos, glória a Deus. Passa uns meses, você chamado no RH, nós estamos fazendo um downsizing aí e tal, a gente vai precisar deixar você embora. Aí na sexta-feira você vai, irmãos, essa oração, porque o diabo se levantou. Que diabo? Esse seu Deus Yin Yang não é o Deus da Bíblia. Hoje de manhã, inclusive, irmãos, em demonologia, a gente falou sobre isso. O diabo é o diabo de Deus, ele faz absolutamente nada sem que Deus permita. Portanto, irmãos, quer seja sim ou não, a nossa resposta deve ser de louvor, de gratidão. O desafio real da maturidade, de confiança e submissão ao Senhor, fica muito claro, irmãos, em poder repetir as palavras de Jó. Jó capítulo 1, versículo 21, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 10, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Perguntou ele à sua esposa. Ainda, capítulo 13, versículo 15, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó não estava curado. Jó estava um frangalho. Ele era uma ferida do pé à cabeça. Ainda, eu vou embora que ele me mate, esperarei nele. Louvor, gratidão, independente do que possa acontecer. Isso é fácil, meus irmãos, digamos assim, quando você tem esperança eterna. Se essa noite você está conosco, você ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, suas lutas são insuportáveis. Porque sua esperança é apenas desta vida, você depende desta cura, você depende desta solução, você depende que esse beco sem saída, alguém faça uma rua onde não tinha. Mas quando você tem a Cristo, não importa se a resposta é sim ou não, não importa se é uma cura como de Ezequias, ou não como do pastor que eu mencionei agora há pouco. A glória de Deus sempre é o nosso alvo, sempre o que nós veremos no final. Em terceiro e último lugar, a intervenção de Deus envolve fé humilde e ação obediente. Há desafios, meus irmãos, nas nossas vidas que só serão resolvidos quando nós passarmos o nosso emplasto de figos. Fígado não, isso é horrível. De figos, por assim dizer, né? Claro, não é exatamente isso. Isto é, quando fizermos a nossa parte para nos livrar de problemas de relacionamento, precisamos mudar a nossa atitude, nosso comportamento, a forma como tratamos as pessoas. Essa é a nossa parte. Para nos livrar de problemas financeiros, precisamos mudar nosso coração materialista, cobiçoso e que não aceita as coisas com contentamento. Para nos livrar da improdutividade espiritual em nossa caminhada cristã, precisaremos nos dedicar ao Senhor como Ele merece ser dedicado e fazer as coisas que Ele tem nos orientado a fazer para servi-lo. Para vencer a ansiedade, eu preciso compreender a soberania de Deus sobre todas as coisas e repousar e de fato descansar, mesmo que as circunstâncias gritem, não. Deus continua no controle.
Eu poderia continuar aqui, meus irmãos. Sempre há a minha e a sua parte. A oração que espera que Deus resolva tudo, enquanto eu estou de braços cruzados, eu acho até, meus irmãos, que ela é ofensiva. Porque não é assim que a vida cristã funciona. Sempre há morte do nosso eu, mudança do nosso coração, quando Deus deseja fazer algo em nós. Essas são aplicações ligadas diretamente aos nossos 3 pontos. Mas eu queria pedir a paciência dos irmãos para ler algo sobre a questão que Ezequias enfrentou, a notícia da sua morte. Ezequias compreendeu, irmãos, de uma forma surpreendente que Deus conta os dias de todos nós, que Deus decide soberanamente quando cada pessoa nascerá e quando ela morrerá. Ele deve ter lembrado, por exemplo, do que declara Jó 14, versículo 5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Nós não sabemos, irmãos, a causa da doença de Ezequias e se havia uma razão para Deus encurtar a sua vida. Em geral, pessoas que morrem porque é simplesmente o tempo determinado por Deus para suas vidas. E como ninguém conhece os detalhes do plano de Deus para a vida e a morte de cada pessoa, não adianta ficar militando nisso, gastando tempo nisso, se angustiando com isso. É melhor concentrar no que o texto faz. Isaías disse a Ezequias: coloque a sua casa em ordem, versículo 1. E ele ora também por misericórdia divina, em vez de se preocupar de quando chegaria ao fim. Ele substitui a ansiedade pelo problema por buscar o solucionador dos nossos problemas. Vale salientar, meus irmãos, que é claro que a oração de Ezequias não foi respondida positivamente, porque Ezequias era um indivíduo muito piedoso, porque ele merecia. Não, esta cura foi um ato de graça do Senhor Deus, totalmente merecido. E detalhe, que Deus muito raramente concede. Na verdade, nas Escrituras, esse é o único caso que nós conhecemos. Embora não seja errado, irmãos, que hoje crentes orem e possamos pedir a Deus que Ele dê anos adicionais para servi-lo, nós, crentes, também precisamos presumir que Deus concederá os anos que tem determinado exatamente para a nossa vida, para cumprir o seu propósito através e em a nossa vida. A resposta de Deus aqui, irmãos, foi extremamente comum. E ela se encaixa, na verdade, no plano que o próprio Deus tinha de defender Jerusalém nos próximos anos e manter a linhagem de Davi. Ou seja, a ação de Deus tem muito a ver com a sua própria vontade do que a vontade de Ezequias. A verdade é, meus irmãos, que na maioria dos casos, eu e você nunca sabemos por que Deus responde a algumas orações com um sim e outras com um não. Mas a resposta, como eu disse, sempre depende dos planos e propósitos dele, e não simplesmente de querer nos agradar como um pai que passa a mão e dá presente sem motivo para os seus filhos. Os crentes não precisam temer a morte, porém devem ansiar estar com o Senhor após a morte. A atitude piedosa esperada por nós, irmãos, ou em nós, é aquela que agradece cada ano que Deus proporciona aqui na terra. Como? Vivendo para a glória de Deus. A atitude que adora a Deus pela oportunidade que temos de passar para a presença dEle após a nossa morte, que não é uma possibilidade, não é uma probabilidade, é uma certeza que Ele nos dá nas Escrituras. Algumas pessoas, infelizmente, reagem à morte, quando ela se aproxima, com resignação. Resignação não é uma atitude boa. É uma atitude, fazer o quê? Não é essa atitude que Deus espera de nós. Outras ainda se expressam com desespero, com amargura. Porém, à luz, meus irmãos, do padrão bíblico, o choro na hora da morte existe, mas ele é acompanhado de dependência, entrega nas mãos do Senhor. Pode, inclusive, supor que Ezequias aqui não está cometendo erro ao chorar, e muito menos por pedir pela sua vida, porque ele está fazendo independência do Senhor. A oração de lamento de Ezequias expressa sentimentos e emoções comuns ao que qualquer um enfrenta ao saber que a morte se aproxima.
Ele lamentou que iria morrer muito jovem, que não seria mais capaz de servir ao Senhor e ir ao templo, sua vida estava sendo cortada. Porém, meus irmãos, em nenhum lugar ele culpa Deus pelo erro, ou acusa Deus de algum erro. Tudo que ele pôde fazer foi admitir humildemente que estava desamparado e necessitado da ajuda de Deus. Uma vez que Deus surpreendentemente prometeu vida e recuperação, ele se lembrou de vários princípios importantes e atos importantes que Deus havia feito na sua vida. Deus é a fonte da sua vida, as promessas de Deus são verdadeiras, Deus perdoa pecados que ele menciona no texto, se não me engano no versículo 17. A única resposta razoável a todas essas coisas, irmãos, é que as pessoas, eu e você, louvemos a Deus por sua salvação e possamos testemunhar a outros a graça que temos experimentado em Cristo nas nossas vidas e como também Ele pode fazer isso por eles. Perceba, meus irmãos, que o texto de hoje nos traz um desafio de viver acima do sol, como diria o escritor de Eclesiastes. Não consumido pelas circunstâncias, mesmo que sejam circunstâncias de vida e morte. Mas sabendo, meus irmãos, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, que Ele sim faz milagres, mas o maior milagre é o fato do meu e do seu nome estar no livro da vida e que viveremos para sempre. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos repetir sobre a morte da morte na morte de Cristo. Quer sejam, ó Deus, desafios grandes como este que Ezequias enfrentou, ou outros, o Senhor está sempre nos preparando, nos treinando para aquilo que Tu tens para nós à frente. Perdoa-nos, ó Deus, quando a nossa vida é tão tacanha, tão pequena, tão medíocre, que os nossos planos são apenas de trabalho, de dinheiro, de férias, de lazer, e não temos incluído o nosso papel no Teu reino nos nossos planos. Porque quando assim o fazemos, nós temos o nosso treinador dizendo: esse é o plano, isso é o que eu quero, vou te preparar para fazer isso. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essas verdades e vivemos à luz delas. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.